Agora vamos para a nossa última aula de arte, tá? Aula de arte, livro de arte. Vamos falar um pouquinho sobre o narrador. Na página, que não tem a página, né? 88. Página 88 do livro de arte. O narrador. Então, quando a gente vai ler uma história no livro, a gente também está narrando aquela história, aquele acontecimento. E cada narrador, cada pessoa tem a sua forma de contar determinada história. Então, tem narrador que ele consegue entrar dentro da história, tá? Outro narrador, ele já não consegue chamar a atenção ali do público. Então, existem diferentes tipos aí de narradores, mas o principal é que eles narram uma história, eles contam uma história. Então, o narrador é quem narra, quem conta a história. Quando uma mesma história é contada por narradores diferentes em geral, as narrativas também são diferentes. Assim, narradores diferentes têm pontos de vista diferentes. Então, tem narrador que vai narrar uma história, que vai contar aquela história, né? Ele consegue prender a atenção do público. Tem narrador que já não consegue, tá? Então, cada narrador é de um jeito, é de uma forma, tem a forma de contar, né? Então, tem narradores que eles conseguem fazer a entonação da voz ali diferente para cada fala de personagem, tá? Então, eles fazem os gestos ali com a voz dele diferentes para a pessoa que está ouvindo aquela história, né, conseguir entendê-la e conseguir também entrar dentro da história para compreendê-la. Mas nós não temos narrador só de história, não, tá? Então, nós também temos os narradores de futebol, isso mesmo, as pessoas que narram ali um campeonato, um jogo, tá? Eles são narradores esportivos, tá? Então, aquele jogo está acontecendo e para as pessoas não ficarem só lá olhando o jogo, entendendo o jogo através ali, né, das jogadas dos jogadores, tá? Eles resolveram colocar quem? Uma pessoa para falar a narração, né? Então, de acordo com que a pessoa vai vendo ali os jogadores jogando, a pessoa vai narrando os acontecimentos ali que acontece naquele jogo. Então, nós temos o narrador de jogo esportivo. Só que o nosso foco principal aqui são as histórias, isso mesmo. E cada um conta a sua história do seu jeito. Aqui no livro de arte vem trazendo pra gente aqui a história do folclore. Então, aqui nós temos alguns personagens do folclore. Você conhece esses personagens aqui? Todos esses personagens fazem parte das lendas e dos mitos do folclore brasileiro, tá? Então, aqui nós temos aqui, né, o lobo mau, curupira, saci, né? Aqui nós temos a Iara. Então, são personagens que fazem parte do nosso folclore. E esse ano nós trabalhamos aí o folclore, né? A professora passou aí algumas lendas para vocês fazerem a interpretação dessas lendas. Na página 89, você já ouviu alguma dessas histórias? Todo mundo já ouviu uma história que faz parte do folclore, né?
principalmente aí a do Saci, tá? A do Lobo Mau, que são personagens aí que faz parte desde a nossa infância, tá? Então você vai escrever aí quais histórias você já ouviu. De qual você gosta mais? De qual você mais gostou das histórias aí, tá? Dos que faz parte do nosso folclore. Aqui nós temos o Curupira, tá? É um ser tipicamente da floresta, não aparecendo em áreas urbanas. O Curupira é um anão de cabelos ruivos, cuja característica principal são os pés virados para trás, ou seja, os calcanhares para frente. Essa particularidade lhe é especialmente útil para uma de suas maldades prediletas, fazer pessoas perdidas na mata seguirem-lhe as pegadas que afinal não levam a lugar algum. Para que isso não aconteça, caçadores e lenhadores costumam suborná-lo com iguarias deixadas em lugares estratégicos. O Curupira, distraído com tais oferendas, esquece-se de suas artes e deixa de dar suas pistas falsas e seus chamados enganosos, imitando a voz humana, para desviar os que estão na floresta no rumo certo. Sendo muito difundido no Brasil inteiro, suas características variam bastante. Tem orelhas enormes, enormes orelhas. Aqui é totalmente calvo. Ali possui dentes coloridos. Acolá usa machado feito do casco do jabuti, etc. Então aqui está contando um pouquinho da história do Curupira, né? Que é uma lenda aí que faz parte do nosso folclore. As lendas faz parte do nosso folclore brasileiro. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, tá? E o narrador, ele conta a história aqui do Curupira, né? Então, quando você lê essa história, você também está narrando esta história, seja para você, seja para outras pessoas, tá? E aí você vai contando do seu jeito a sua história. Lembrando também que muitas histórias também começam com era uma vez. Então, muitos narradores aí que vão contar uma história, né? Principalmente aí nos contos de fadas, fala era uma vez, sempre começam assim, tá? E claro que na medida, né, que vocês vão aperfeiçoando mais o vocabulário, a gente vai trocando esse era uma vez por certo dia, tá? E assim nós temos outros inícios ali de uma história contada por um narrador, né? Como numa manhã, um belo dia, numa festa e assim vai sucessivamente aí nos inícios de texto, tá? Onde o narrador vai contar ali aquela história. Bom, agora que vocês já sabem, tá? Que o narrador, ele que conta a história, vocês irão responder aí as páginas 90. Então, página 90, tá? Você vai responder esta página desenhando aí, tá? Você lê uma das lendas do folclore brasileiro. Aproveite o espaço abaixo para criar um desenho que também lembre o folclore, tá? Então, aqui você vai desenhar um desenho que lembra o folclore, certinho? E na página 91, você também vai responder aí. Cada região do Brasil possui suas lendas e seus mitos. Você saberia contar uma história folclórica de sua região? E aqui, na nossa região, na nossa cidade de Goiânia, tá? Temos algumas lendas folclóricas. Qual será essa lenda? Pesquisa, tá?
Vamos pesquisar aí e escrever aqui, tá? Essa lenda folclórica aqui da nossa região. Há diversas formas de o narrador contar uma história. Escreva uma história que comece com era uma vez. Então, aqui você vai contar uma história que começa com era uma vez. Depois faça um desenho que represente a narrativa. Então, aqui você vai escrever a história era uma vez e embaixo o desenho. Certinho? Então, vocês irão responder somente essas duas páginas no livro de arte aí sobre a narração de uma história, tá? Então, por hoje é só no livro de arte. Terminamos aqui também as nossas aulas virtuais de hoje, tá? E não esqueçam de quem não enviou para a professora o autorretrato grande que a professora pediu, envie, por favor, tá? Leve para a professora, tá? Este autorretrato seu na folha de A4 aí. E vou deixar também aqui para vocês acessar um link de uma história contada por um narrador, isso mesmo, tá? Para inspirar vocês aí a escrever a história de vocês com Era Uma Vez, tá? Acesse o link e ouçam e vejam a história aí contada por um narrador. E sobre o nosso sarau virtual, quem não me enviou o vídeo, envie o vídeo, tá? Até amanhã, envie o vídeo, por favor, certinho? E os alunos que estão no 100% virtual podem responder essas atividades aqui do nosso sarau literário do livro Marcelo, Marmelo e Martelo. Beleza? Vocês irão recontar a história e ilustrá-la, certinho? Então, goodbye, tchau, tchau para vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula virtual. Beijos no coração. Tchau, gente.